Glória a Deus. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, louvar a Deus pela vida da minha esposa, que conduziu este culto. Nós estamos à frente desses jovens, da equipe da fé, uma juventude abençoada. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Para mim é uma alegria estar fazendo a obra junto com ela. Hoje nós completamos 2 anos e 1 mês de casado. O tempo está passando e o amor vai só aumentando, né? Glória a Deus. Meus irmãos, esta palavra me chamou muita atenção. Eu estava orando a Deus para que Deus viesse me conduzir por meio da sua palavra, para que assim a igreja viesse receber algo, não da minha parte, mas da parte de Deus. E olhando para esse texto aqui, eu comecei a meditar sobre um comportamento, sobre uma atitude, sobre uma prática do apóstolo Paulo. Nós sabemos que a nossa vida, nessa vida, nós estamos sujeitos a muitas coisas, coisas boas, outras nem tanto. A nossa vida ela é cheia de surpresa. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus nos deu esta certeza. Se tem uma certeza que o crente, que o cristão tem, é que ele vai sofrer aflições. O próprio apóstolo Paulo disse: aquele que quiser servir a Cristo piamente padecerá perseguições. Então não é fácil. Nesta vida nós sofremos tribulações, nós sofremos muitas das vezes injustiças, seja ela no meio familiar, seja ela no meio dos amigos, no ciclo de amizade, ou até mesmo no trabalho, ou na escola, no dia a dia. Quantas das vezes nós sofremos injustiças, quantas das vezes nós entramos em situações que fogem do nosso controle. Quem nunca se decepcionou, não é verdade? Quem nunca ouviu algo que não gostaria de ter ouvido? Quem nunca passou por uma humilhação? Quem nunca ficou magoado com alguém por conta de algo que ouviu, de uma palavra que foi dita? E às vezes essas coisas vêm da pessoa que você menos espera, vem da pessoa que às vezes você espera um abraço, da pessoa que às vezes você espera um estender das mãos, e na verdade você recebe o contrário. Isso faz parte da nossa vida. Às vezes nós também decepcionamos o outro, seja com atitude, um comportamento errado que nós temos, e essas coisas tendem a machucar, tendem a magoar, e muitas das vezes isto sai do nosso controle. Nós não temos controle sobre o outro, nós não temos controle sobre as situações, nós nos tornamos vítimas. Afinal, nós temos poder, nós não temos poder sobre as circunstâncias e muito menos sobre as pessoas. Imagina se você tivesse o poder de impedir a Covid-19, que matou muita gente. Imagina se você tivesse o poder de impedir uma enchente, de impedir uma chuva forte. Imagina se você tivesse o poder de impedir uma guerra, uma batalha. Não seria melhor assim? Mas isso foge do nosso controle, isso foge da nossa realidade. Agora falando para o lado pessoal,
imagina se você tivesse o poder de silenciar alguém que vai te machucar. Imagina se você conseguisse paralisar alguém, a sua fala, quando ela dirigida a você, vir te machucar. Nós não temos esse controle. Infelizmente as pessoas muitas das vezes falam o que vem na cabeça, falam o que vem na lata, sem se preocupar com quem está ouvindo, sem se preocupar com a vida do outro. Por isso que é importante nós vigiarmos, nós orarmos a Deus antes de dirigirmos qualquer palavra, antes de nós criticarmos ou julgarmos alguém. Quantas das vezes nós não julgamos segundo a aparência? O irmão está meio quieto na igreja, o irmão está frio, o irmão não está glorificando, o irmão está gelado. Aí você vai ver a situação do irmão, o irmão está desempregado, está passando luta em casa, e a única força que ele tem, a força que resta para ele, ele vem para a igreja adorar o nome do Senhor. Talvez na nossa vida nós julgamos as pessoas com base naquilo que nós vemos, mas nós não sabemos o que ela está passando. Isso é muito sério, isso faz parte da nossa vida. Quantas das vezes palavras desnecessárias são tecidas, são lançadas em nós, e nós não existe essa possibilidade de controlar ou impedir aquilo que falam de nós, aquilo que fazem contra a nossa vida. Tudo isso, infelizmente, não é possível. E diante disso, o que fazer? Diante de situações que fogem do meu controle, que fogem do seu controle, o que fazer? O apóstolo Paulo nos ensina algo valioso, e aqui eu começo a pregar. O versículo 13, ele diz assim: eu não sei vocês, mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Paulo está dizendo: eu não tenho controle sobre os acontecimentos, mas eu tenho controle sobre mim e sobre as minhas reações. Você não consegue controlar as pessoas, você não consegue controlar o que falam contra você, mas você tem controle sobre o que você vai fazer com o que estão falando, sobre o que você vai fazer com o que estão criticando a sua vida. O controle das reações nós temos. O controle das ações, não. Mas da reação, sim. E a pergunta nessa noite é: como é que nós estamos reagindo diante das dificuldades? Como é que nós estamos reagindo diante das batalhas? Qual tem sido o nosso comportamento? Eu não controlo o que falam de mim, mas eu controlo o que eu vou fazer com o que estão falando. O poder da reação nós temos. Paulo está dizendo: eu vou me esquecendo. Ô Paulo, você está se esquecendo do quê? Das coisas. Que coisas? Que para trás ficam. Eu estou me esquecendo, observe a palavra, esquecendo-me. Está no presente contínuo. Esquecendo-me é uma ação que está ocorrendo agora. Eu não esqueci, eu estou esquecendo-me. Ou seja, a cada instante que algo ruim acontece, ou que algo sai do meu controle, eu já coloco para esquecimento. Por quê? Tem coisas que estão diante de mim. O que aconteceu há 10 minutos atrás já é coisa para ficar para trás. Paulo está esquecendo, é uma ação que acontece a todo instante. Se esquecer não é apagar as coisas da sua memória, isso é amnésia. Esquecer é entender que é preciso fazer isso para poder avançar, para poder prosseguir. Ninguém prossegue parado no passado. Ninguém avança para as coisas que estão diante de si olhando para trás. Os
nossos olhos só conseguem olhar para uma direção. E a pergunta nessa noite é: para onde é que você vai olhar? Para trás ou para as coisas que estão diante de você? Eu prossigo, porque quando eu não me esqueço das coisas que aconteceram, eu fico paralisado. Lembra da mulher de Ló? A ordem que chegou para eles é o seguinte: ajunta toda a família e saia dessa terra, não olhe para trás. Só que ela decidiu olhar para trás, deixou das coisas que estão diante dela para olhar para trás, e quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Olhar para trás é o mesmo que colocar um muro à frente daquilo que Deus tem para a minha vida. Quantas pessoas não estão vivendo um novo tempo com Deus porque estão olhando para trás? Deus está falando nesta noite: desapegue das coisas que ficaram atrás. Desapegue. Não, mas eu vou deixar essa roupa aqui guardada no cantinho aqui do guarda-roupa, porque se eu me decepcionar, eu volto. Desapegue. Ah não, eu vou servir a Deus lá, vamos ver como é que vai ser, dependendo eu volto. Ei, meu irmão, Deus está falando aqui nessa noite: Egito, nunca mais. Egito, nunca mais. Desfaça de tudo aquilo que era do Egito. Não, eu vou tentar, eu vou servir a Deus lá, dependendo do que acontecer, eu volto àquele relacionamento. Eu não vou bloquear, não, vou deixar ali. Eu vou servir a Deus, dependendo do que acontecer, eu volto a responder as mensagens. Por que é que você vai voltar a responder a mensagem? Por que você vai voltar a ter um relacionamento com alguém que te tirou da presença de Deus? Com alguém que te fez negociar aquilo que era raro de Deus na sua vida, o presente que Deus colocou nas suas mãos? Desapegue, deixe para trás o que tem que ficar para trás. Queime tudo, queime as carroças, deixe tudo para trás e avance para as coisas que estão diante de você. Oh glória, tem coisa diante de você, tem um novo tempo de Deus para a sua vida. Deus está fazendo algo novo para a sua vida. Quantos recebem esta palavra? Deus tem algo novo a fazer na sua vida. Uma coisa eu faço é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço. Esquecer das coisas que para trás ficam é lembrar sem sentir dor, entendendo que o que Deus tem para mim é muito maior do que o mal que me foi causado. Você não vai ter amnésia, não vai ser apagado da sua memória as coisas ruins que aconteceram, mas Deus, Ele pode capacitar você para você olhar para trás e não sentir nenhum tipo de dor, somente pela gratidão, pelo contentamento que Ele coloca no seu coração por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu não sei o que te aconteceu, eu não sei qual foi o tipo de situação que você foi acometido, eu não sei qual foi o tamanho da sua dor, eu não sei, mas o que Deus tem para fazer é muito maior. O problema nosso é que nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Pai cheio de amor. Ele nos ama tanto que Ele nos mandou chamar Ele de Abba Pai, Papai. Se o seu pai, segundo a Bíblia, que é mau, sabe te dar coisa boa, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Você acha que aquilo que Deus tem para você
Você acha que aquilo que o seu Pai eterno tem para você não é melhor do que aquilo que te fizeram? O apóstolo Paulo passou por muitas coisas. Se tem alguém que sofreu na vida, foi o apóstolo Paulo. Naufrágio, perigo em terra, perigo em mar, foi picado por uma serpente, ele teve que descer por um cesto no lugar onde ele estava para não morrer, apanhou em praça pública. Quantas e quantas situações o apóstolo Paulo passou. Certa vez, fazendo bem, ele foi preso. E aí, Paulo, você deve estar bem magoado, né? Não, uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. Deus está falando aqui nessa noite. Se não tomarmos cuidado com o mal que nos foi causado e alimentarmos tais sentimentos, corremos o sério risco de nos adoecermos. É muito arriscado ficar preso no passado, sabia? O risco de ficar doente é muito grande. Feridas na alma. Não podemos guardar no nosso coração mágoas, rancor, medo. Ah, mas espera aí, o que fulano fez para mim é muito grave, eu não vou perdoar. Eu sirvo a Deus, eu vou na igreja, mas o que fizeram para mim eu não vou perdoar. O problema é que é o seguinte: a condição para Deus te perdoar é você perdoar essa pessoa. Na oração do Pai Nosso, como é que nós oramos? Perdoa-nos as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me têm prejudicado, aqueles que pecam contra mim. É uma condição. Se eu não perdoo quem me faz mal, Deus não me perdoa. E se Deus não me perdoa, nem para o céu eu vou. Então não existe vantagem nenhuma em ter um coração firme assim. Não existe vantagem nenhuma em se apegar. Não, comigo é uma vez só, e isso e aquilo. Deus está falando, eu quero curar o seu coração. O que eu tenho para fazer na sua vida é muito maior. Esse mal aí, eu vou apagar do seu coração. Você não vai sentir dor mais. Isso nos paralisa. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor te livra dessa prisão do passado. Tem liberdade nesta noite aqui para a sua vida. Quantas e quantas almas estão aprisionadas? Quantas e quantas almas estão no escuro, no lugar sombrio com o passado? Mas o Senhor clareia nesta noite essa escuridão da sua alma com a luz da sua palavra. Deus está te chamando hoje. Vamos prosseguir, vamos avançar para as coisas que estão diante de nós. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Você deseja isso? Responda para você mesmo. Você deseja isso, viver um novo tempo com Deus? Você deseja isso, sair desse ciclo? Porque quando eu fico preso no passado, eu não prospero. Quando eu fico preso no passado, eu não avanço, eu não progrido. E aí, você quer viver um novo tempo com Deus? Está disposto a dizer para Ele: cura, Senhor, as minhas feridas, cura, Senhor, as angústias do meu coração, porque eu quero olhar para as coisas que estão diante de mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida hoje, agora. Eu quero viver os teus propósitos para a minha vida. Observe o versículo. Eu não julgo o que o haja alcançado. Aqui ele está falando sobre perfeição. Mas uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Existem coisas que estão diante de você, sabia? Tem pessoas que acham, não, Deus tem uma chamada somente na vida do pastor.
Deus tem uma chamada somente na vida do missionário, da missionária. Não, tem coisas diante de você. Você é importante para Deus. Você foi escolhido, foi chamado pelo nome. Antes que a sua mãe te conhecesse, Ele já te conheceu. Ele te escolheu a dedo. Eu venho aqui dizer nesta noite: você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você foi escolhido pelo dedo de Deus. Cadê aqueles que são escolhidos por Deus? Estão aqui? Oh, glória! Quantas e quantas pessoas queriam estar aqui, mas você está aqui. Quantas pessoas se desviaram no meio do caminho, mas você está aqui. Já se passaram 10 anos, 15 anos. Alguém disse: ela não vai parar 3 meses, mas você está aqui. Deus tem te preservado. Coisas que estão diante de mim. Existem coisas boas de Deus para a sua vida. Talvez por conta dos seus olhos estarem voltados para o passado, você ainda não se deu por conta das coisas que estão diante de você. Existem coisas maravilhosas de Deus que estão diante de você. Pergunta de Deus nessa noite para mim e para você: para que direção você vai querer olhar? Para trás ou para frente? Você conseguiu resolver o seu passado até agora? Deu certo? Quanta coisa você perdeu porque ficou ali remoendo? Quantas coisas nós não perdemos porque nós ficamos presos lá atrás, em palavras que foram lançadas? Você nunca vai ser ninguém. Você não vai dar em nada. O problema nosso é que a palavra de Deus nos garante que nós vamos sim chegar lá. Só que nós preferimos dar ouvido àquilo que é mal. Deus disse isso sobre você? Eu prossigo para as coisas que estão diante de mim. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 43, versículo 19: eis que farei uma coisa nova. O nosso Deus é Deus de coisas novas. Desprenda do passado hoje. Se o inimigo te acusar, falando do seu passado, mas você fez isso, você fez aquilo, aponte o futuro dele, diga para ele: você já está condenado para os quintos dos infernos. Eu não, eu tenho uma vida eterna me esperando. Se ele te jogar o passado, diga para ele: para você não tem jeito, mas para mim, eu crio no sacrifício de Jesus. Então tem coisa boa de Deus chegando para a minha vida. Urabacala machandaraia. Oh, glória, diga para ele: eu fui salvo por ele, e eu vou habitar eternamente com ele no céu. Deus está falando com você aqui nesta noite. Existem coisas que estão diante de você. Deus vai abrir a sua visão espiritual nesta noite, para você entender o que Deus tem para a sua vida, que é muito maior do que aquilo que você passou lá atrás. Eis que farei uma coisa nova. E se alguém te convidar para dar uma passeadinha lá no passado, olha quem você foi, olha o que você fazia, diga para ela: vá sozinha, porque eu não estou mais lá. Oh, glória, eu estou no hoje, eu estou no agora, eu estou vivendo um novo tempo. Mas era tão divertido, meu irmão. Se era divertido ou não era, eu não quero nem saber. Eu estou vivendo um novo tempo com Deus. Quer olhar o meu passado? Vai sozinho, fica lembrando sozinho aí, porque eu nem tempo para isso eu tenho. Porque eu estou vivendo um novo tempo com Deus. Tempo de glória, tempo de manifestação do teu Espírito Santo.
Porque tem pessoas que se gloriam no passado. Não, porque eu fazia isso, eu era valentão e eu curtia. Meu irmão, cuidado, será que você foi convertido mesmo? Porque aqueles que se entregaram a Cristo, eles têm vergonha do passado. Às vezes os meus colegas de escola, eles começam a falar: nossa, como que você aprontava, você lembra daquilo, você lembra daquilo outro. E eu falo: meu Deus, que vergonha de tudo isso. Que vontade de chegar nos professores e pedir desculpa. Mas tem aqueles que contam, né? No meu tempo. Será que você foi convertido mesmo? Será que o velho homem morreu mesmo? Tem algo grande de Deus chegando para a nossa vida. Aonde é que você está agora? Eu estou vivendo as coisas que estão diante de mim. Olhar para o passado não traz prosperidade, não traz alegria. Pelo contrário, nos gera impossibilidades. Porque você fica pensando: eu poderia ter feito diferente, mas não dá mais. Por que que eu ouvi aquilo? Por que que eu não saí na hora? Porque gera impossibilidade. Você não consegue fazer mais nada com ontem. Olhar para o passado nunca deu certo. Eu não consigo viver o novo de Deus se eu ficar preso no passado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na sua vida. E eu não falo somente coisas ruins, não. O texto aqui, uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, esse texto aqui não fala somente de coisas ruins, mas fala de coisas boas também. Porque tem pessoas que são apegadas no passado. É que você não sabe como eu orava quando eu era novo convertido. Não ora mais, irmão? Você tinha que ver como que eu jejuava. É por isso que Paulo está dizendo: o que ficou para trás, ficou. Tanto coisa boa como coisa ruim. Tem algo novo chegando. Eu orava, não ora hoje? Eu fazia, não faz mais, por quê? Não, porque a idade, não sei o quê. Idade? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque tem pessoas que se gloriam no passado. Não, mas você tinha que ver como era a juventude, meu irmão. Hoje nós temos a nossa juventude e é o nosso tempo de fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Independente do que foram, do que fizeram, agora é a nossa vez de fazer para a glória de Deus. O mesmo Deus que manifestava a glória na vida deles, manifesta na nossa vida também. Precisamos nos entregar como eles se entregavam. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Ele fazia no passado, Ele faz no presente e vai continuar fazendo no futuro. O nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Ele foi Deus de Abraão, mas também foi Deus de Isaac, também foi Deus de Jacó. Ele foi Deus dos seus avós, mas também foi Deus dos seus pais, e agora é o seu Deus. Ele é o seu Deus, Ele vai fazer na sua vida. Deus conta com você. Cadê você? Levante a sua mão, você que está disponível para Deus aqui. É o novo tempo de Deus para a sua vida. Deus vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 15: eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Vosso fruto é fruto próprio, é o seu fruto. Não é para viver com o fruto do pastor, não é para viver com o fruto do irmão, porque tem gente que só conta testemunho do irmão. Aí Deus está falando: eu quero te dar um testemunho, eu quero te dar novas experiências.
é o vosso fruto. Deus está falando pessoalmente com você. É o seu tempo. Eu quero usar a sua vida. Não, porque quando a irmã orava, você tinha que ver. Deus está falando, eu quero fazer com você. Eu quero que as pessoas olhem para você e falem também: ah, se ela orar por você, vai acontecer. Vamos parar com isso de ficar passando as nossas responsabilidades, de ficar passando o nosso chamado. Se Deus te chamou, se Deus te fez promessa, anda no meio da promessa de Deus. Viva o que Deus tem para a sua vida. Prossigo para o alvo. A vida é uma corrida e as lutas e obstáculos fazem parte do percurso, do desafio da vida. Paulo compara a vida como uma carreira que foi proposta. Então nós precisamos entender que os obstáculos não são e nunca serão um local de parada. Obstáculo não foi feito para parar, foi feito para vencê-los, ultrapassar os obstáculos. Os obstáculos eles surgem para separar os campeões, os vencedores. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que é que nós somos mais do que vencedores em Cristo? Porque o vencedor aqui na terra, ele ganha troféu, mas nós, além do troféu, ganhamos a coroa da vida eterna. Tem vitória na terra e tem vitória no céu para nós. Mais do que vencedores. Então não pare diante dos obstáculos. Não pare diante dos desafios. Faça como o apóstolo Paulo. Eu prossigo. Eu avanço. Eu esqueço e avanço. Eu esqueço e avanço. Eu não posso parar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Se puder colocar para mim no telão Isaías capítulo 40, versículo 31, eu já estou finalizando a mensagem. Olha o que diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 40, versículo 31. Glória a Deus. Os irmãos podem achar também, pode abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isso, pode deixar aí por favor. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Na minha tradução diz: voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aí nós temos o verbo voar como águia, nós temos o verbo correr e nós temos o verbo caminhar. Responde para mim, tem verbo parar aí nesse versículo? Eu estou vendo o verbo voar, correr e caminhar, mas parar eu não estou vendo. Por quê? Porque você está proibido de parar. Oh, glória a Deus. Olha para alguém e diga no final dessa mensagem: você está proibido de parar. Não pare. Não pare, porque Deus tem algo grande a fazer na sua vida. Ele vai renovar as suas forças. Ele vai te capacitar para viver o sobrenatural. Não pare diante das lutas, não pare diante da perseguição, não pare diante do olho, não pare diante da inveja, não pare. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até
o fim. Deus te chamou para ir até o fim. Não pare, não pare, porque o que Deus tem é muito maior para a sua vida. Se coloque em pé nessa noite. Deus tem renovo para a sua vida aqui nesta noite. Oh, glória ao nome do Senhor. É um novo tempo sobre a sua vida. Uma coisa eu faço, é que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Existe algo grande esperando você. É o prêmio da vocação de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, diante da sua presença aqui nesta noite, a tua palavra foi pregada, Senhor, conforme o Senhor quis falar com a igreja, porque aqui não é o que eu quero, é o que o Senhor quer falar, Pai. E a minha oração nessa noite é para que o Senhor venha ajudar o teu povo, Senhor, a olhar somente para a frente, ó Deus, para as coisas que estão diante delas, entendendo que aquilo que o Senhor tem é muito maior do que o mal que foi cometido lá atrás, entendendo que o Senhor tem um novo tempo para elas hoje é dia de viver o sobrenatural novamente. Toca neste jovem nesta noite, toca nesta jovem, Senhor, toca, Senhor, toca nesta vida, toca neste irmão, nesta irmã, fortaleça a sua vida espiritual. Tira todo desânimo, Senhor, tira todo medo, todo sentimento de incapacidade, Pai. Vai renovando agora, nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus, pelo poder que há no teu nome. Assim nós oramos e agradecemos, amém. As palmas louvam o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.